tudo bem? A Aline aqui em mais um vídeo do canal Parada Pop e hoje a gente vai explicar pra vocês todo esse bafão que tá acontecendo hoje, agora, entre a Taylor Swift, o Justin Bieber e várias celebridades, mas eles são os principais, por causa do empresário Scooter e de uma gravadora. Então, se você quer entender tudo o que tá acontecendo hoje e ainda deve estar acontecendo agora, fica ligadinha nesse vídeo até o final. A antiga gravadora da Taylor Swift, que chama Big Machine, foi vendida para o empresário do Justin Bieber e da Ariana Grande. O nome dele é Scooter e o Justin Bieber sempre gostou muito dele, a Ariana Grande também sempre divulga muito ele, mas parece que a Taylor Swift não gostou nem um pouco dessa venda da gravadora. E ela decidiu postar isso no Tumblr dela. Ela fala que ela está triste e enojada pela venda da gravadora, porque a gravadora é dona de todos os CDzinhos dela. Eu tô aqui, ó, com alguns. Ela tentou comprar antes esse catálogo dela pra ela ser a própria dona dos trabalhos dela, mas a gravadora se negou de vender. Então a gravadora é a dona mesmo de todos os títulos, dos produtos que ela fez, desde a época que ela escrevia as músicas na casa dela. Isso é um grande problema, que é o que tá acontecendo, que eu vou começar a explicar agora o que ela postou nessa carta. Tanta coisa que ela falou que sobrou pra Kim Kardashian, sobrou pra Kanye West, sobrou pra Justin Bieber e pra todo mundo. Então no post a Taylor Swift colocou a imagem que o Justin Bieber tinha postado muito tempo atrás, que deu bastante bafafá na época, que era uma conversa dele com o Scooter, que eles estavam fazendo uma live com os amigos dele. Ele colocou um print lá e na legenda ele citava a Taylor Swift, mandando ela ficar quieta. O que acontece é que ela usou essa foto pra dar o início do post, né, e aí ela colocou o começo assim, né: por anos eu pedi e implorei para ter uma chance de ser dona do meu próprio trabalho. Ao invés disso, eu recebi a oportunidade de assinar um novo contrato com a Big Machine Records e merecer mais um álbum. Então toda vez que ela queria produzir um álbum, ela tinha que assinar de novo com a gravadora para ser produzido. E aí ela começa a falar também dos bullying que ela sofria na época. Ela fala que ela sempre, que quando ela falava o nome desse empresário, ela chorava, e o dono da gravadora sabia a relação que eles tinham. E aí ela acaba citando o caso do Kanye West e da Kim Kardashian, quando ouve aquela música do Kanye, né, que fala da Taylor Swift, e que a Taylor Swift disse que nunca tinha aceitado aquela música falando mal dela, e que a Kim Kardashian acaba liberando uma gravação no que a Taylor Swift estava falando no telefone com o Kanye, e essa foi uma gravação ilegal, né? E a Kim Kardashian acabou liberando, e ela também relembra o clipe no qual o Kanye colocou a Taylor Swift, né, que era uma boneca, mas que era a Taylor Swift pelada também, que foi uma forma bem agressiva de atacar ela, né. E o Kanye é um dos clientes desse empresário, né, então ele tem uma cartela de artistas muito famosos, então ele é muito conhecido no meio e ele é muito poderoso por causa disso. E aí ela continua falando sobre isso, e aí ela fala de novo sobre a falta de lealdade do dono da gravadora, de tá fazendo isso com ela, porque são músicas que ela escrevia quando ela tinha 15 anos de idade, e hoje ela não tem poder mais nenhum sobre esse trabalho que ela fazia, né? E aí ela termina falando sobre que agora ela vai pensar pro futuro dela, porque agora o passado ficou perdido na mão desse pessoal, mas que agora ela vai focar no futuro. E aí ela fala do novo álbum dela, que vai estrear dia 23 de agosto. Que a Taylor postou isso, deu uma bafafá, todo mundo começou a comentar. O Justin Bieber foi lá e foi defender o empresário dele. E aí ele postou um post bem grandinho com uma foto com a Taylor Swift no Instagram dele. Ele tirou a legenda daquela foto antiga, né, tirou. E aí ele quis defender o empresário, o que acabou ficando um pouco mais feio pra ele, né? Ele disse que faz muito tempo que não vê a Taylor Swift, que ele gostaria de conversar com ela pra entender melhor o que ela tá passando, que ele ama ela, assim como o Scooter também ama ela, que eles não têm problemas com ela, e que a forma como ela expôs toda a história tá sendo ridículo, porque ela tá querendo colocar a mídia e os fãs contra o empresário. Então ele tá falando que ela tá, assim, rebaixando o nível, tá colocando todo mundo contra, porque sabia que os fãs da Taylor Swift ia tudo em cima do Scooter e do Justin Bieber também, porque a foto que ela colocou é do Justin Bieber. Então que eu entendi assim que quem tá errada no rolê foi a Taylor Swift.
Bom, e como isso tá sendo um caso que tá na mídia agora, já tem tag no Twitter, se você colocar no Google, só tem gente falando sobre isso em toda a mídia mundial, inclusive aqui no Brasil. Muitos artistas estão se colocando, se posicionando, né? A maioria tá se posicionando a favor da Taylor Swift. Eu vou comentar alguns casos. A Halsey, por exemplo, ela comentou, fez um post no Twitter e no Instagram falando pra Taylor Swift que ela é um baita motivo pra ela ter se inspirado na música. Ela é uma grande inspiração pra ela até hoje. E ela disse que tá muito orgulhosa da Taylor Swift por ela tá se posicionando sobre esse caso e tá falando sobre isso na mídia, né? E aí ela até fala aqui que ela merece ser dona do próprio trabalho dela. Então realmente o pessoal tá pegando bem nessa coisa dela não ser dona das próprias coisas que ela fez. A Iggy, que tá voltando aí com o próprio álbum dela, e a gente sabe que ela passou por muito problema. Faz 3 anos aí que ela tava tentando lançar um CD com a gravadora. Ela acabou quebrando o contrato com a gravadora dela e tá lançando um novo CD dela por ela mesma. E ela acaba comentando mesmo que ela tá vendo uma semelhança no caso das duas, né? Que ela compreende totalmente o ponto de vista da Taylor Swift e que isso deveria ter sim se tornar público. Miley Cyrus, ela seguia o Scooter no Instagram, ela deixou de seguir ele. A Alicia também postou que tá com a Taylor Swift. Então assim, muitas pessoas estão apoiando. Então, a Hailey foi lá e comentou que ele é um cavaleiro por estar falando daquele jeito, e a Cara foi lá e deu um safadão na Hailey e no Justin Bieber. A Cara postou assim: eu gostaria que você passasse menos tempo defendendo homens e mais tempo tentando entender as mulheres e respeitando suas reações válidas. E aí foi o que ela postou isso em resposta ao Justin Bieber e a Hailey. O que piorou foi que o Justin Bieber deletou o comentário da Cara e os fãs viram que ele também tinha deletado, e aí piorou mais ainda o caso no próprio Instagram, falando que como a Hailey pode estar falando isso, né, que ela deve estar doida. E aí que eles falam como que ela tem que ajudar as mulheres a se empoderarem na mídia e no seu trabalho e tudo mais, e não deixar o Justin Bieber fazer uma postagem daquela. E o que piorou foi que o Justin Bieber deletou o comentário da Cara e os fãs viram que ele também tinha deletado, e aí piorou mais ainda o caso. Porque a gente sabe que a Cara fala o que ela quer, e aí ela mandou um I love you pra Taylor Swift também, então mais uma artista que tá apoiando ela. E o que aconteceu? Quando isso foi publicado na mídia, acabou que os jornais começaram a procurar o próprio Scooter e a família dele, e a esposa dele falou que a Taylor Swift já sabia que a Big Machine tava sendo vendida, e ela tá fazendo caso, né? Porque tudo que a Taylor Swift posta, acaba que o pessoal fala que ela tá fazendo uma cena, né? E aí, os representantes da Taylor Swift falaram que é mentira, que ela não sabia, que ela ficou sabendo quando todo mundo já sabia também, que foi através das reportagens falando que a Big Machine tinha sido vendida e comprada pelo Scooter. Bom, agora o que todo mundo quer saber é o que ele pode fazer com as produções da Taylor Swift e o que ele não pode fazer. A gente não sabe qual era o tipo de contrato que a Taylor Swift tinha com a gravadora. O que a gente sabe é que eles têm o controle das obras, mas a gente não sabe se ela vai perder em royalties. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, porque tem coisa acontecendo agora. Mas é basicamente isso, é muita coisa acontecendo, os fãs estão bem revoltados e provavelmente vai ter bastante bafafá ainda, né? A Taylor Swift provavelmente vai responder o Justin Bieber, porque ele foi pra mídia falar também. Então a gente vai ver o que aconteceu, né? Foi bem assim, Taylor Swift fez as pazes com a Katy Perry, a gente falou, a paz mundial está reinada, e agora Taylor Swift brigando com Justin Bieber, Scooter e Kardashians e Kanye West novamente. Aliás, se Kanye West e Taylor Swift fizessem as pazes, aí é que a gente ia ter certeza que a paz mundial chegou, né? Mas esse dia eu acho que nunca vai acontecer, então a gente fica aqui só na esperança. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se tem mais atualizações pra fazer, deixa aqui nos comentários. E quem sabe, segue a gente lá nas redes sociais que a gente vai comentando pra vocês os próximos capítulos dessa história que tá cheia de coisa. Um beijo, tchau e até o próximo.